turma, eu sou a Luísa e essa é a aula da correção de exercícios do sistema circulatório. Antes de começar, eu queria pedir desculpas porque eu formatei errado aqui a lista e aqui ficou um errinho, ó. A questão 15 está vindo antes da 14. No gabarito, eu queria fazer duas correções. Primeiro, que a primeira questão é letra A, eu pus E, mas é A. E também eu queria corrigir que, apesar de na lista a questão 15 vir antes da 14, o gabarito ele está obedecendo a ordem que as questões vêm. Então aqui a 14 ela está se referindo à 14ª questão, que no caso é a 15, e aqui a 15 está se referindo à 15ª questão, que no caso é a 14. Então, quando vocês forem olhar o gabarito, vocês olham no sentido que as questões vêm na lista, e aí vocês vão conseguir consultar normalmente o gabarito. E aí, no mais é isso, eu queria pedir desculpas pelo erro. Eu vou fazer a correção dos exercícios no mesmo modelo que eu fiz a correção do sistema respiratório. Eu vou usar esse marcador vermelho para falar de uma questão que está errada e vou usar o verde para falar de uma alternativa que está certa. Aí vai ficar assim, vai ficar coloridinho, didático, chamativo. E eu também vou usar este tipo de marcação aqui para chamar a atenção de vocês para informações importantes do enunciado, que é o que vocês precisam fazer no Enem para não perder tempo indo e voltando no texto e procurando as informações que você precisa para responder a questão. Dito isso, a gente pode começar a nossa correção de exercícios. Questão 1. A figura representa o esquema da estrutura interna do coração de um mamífero. Com base nele, são feitas as afirmativas a seguir. Bom, sempre que ele te dá um coração, você vai pegar e pelo menos ver ali o fluxo do sangue, falando mais ou menos o nome das estruturas, para você ter mais segurança e estar fresco na sua cabeça na hora de você responder a questão. Eu gosto sempre de começar pelas veias cavas, né? Que é onde tem o nosso sangue pobre em oxigênio, o nosso sangue venoso, porque aí eu sinto, não sei, eu gosto de começar por aqui. Então, vou considerar esse o início do meu ciclo. Para identificar a veia cava no desenho, primeiro você vai procurar aqui nesse lado, que é o lado direito do coração, que apesar dele estar no seu lado esquerdo, né, aqui no lado esquerdo do desenho, a gente tem que lembrar sempre que a noção de direito e esquerdo no coração é invertido. Então, do lado esquerdo do desenho vai ter a parte direita do coração e no lado direito do desenho vai ter a parte errei tudo, vamos começar de novo. Do lado esquerdo do desenho vai ter a parte direita do coração e do lado direito do desenho vai ter a parte esquerda do coração. O meu assistente está falando aqui que eu não errei a ordem das coisas da primeira vez, é só muito confuso. Mas é isso, ó. Lado esquerdo do desenho, lado direito do coração, e lado direito do desenho, lado esquerdo do coração. Então, aqui começando pelo lado direito do coração, a gente vai pegar aqui essa estrutura de cima que é menor, que é o nosso átrio, e vai ver quais são os vasos sanguíneos que estão entrando nele. Esses vasos sanguíneos que entram no átrio direito, eles são a nossa veia cava. Então, é por aqui que a gente vai começar. Essa bifurcação aqui, ela chama veia cava inferior e superior. A veia cava, ela penetra aqui o átrio direito, daí ela vai em direção ao nosso ventrículo direito, e aí aqui tem um movimento de sístole, que bombeia o sangue aqui do ventrículo direito em direção às artérias pulmonares. Então aqui o sangue circula no pulmão, faz a hematose pulmonar, e aí ele retoma para o pulmão pelas veias pulmonares. Aqui as veias pulmonares, elas penetram o nosso átrio esquerdo, descem para o ventrículo esquerdo, e aí elas são bombeadas no movimento de sístole dessa parte do ventrículo para a nossa artéria aorta. Então, tendo isso fresco na sua cabeça, espero que você lembre na hora da prova, se essa questão cair, ou se alguma questão de coração cair,
Você pode ler as alternativas, aqui no caso são esses itens que vão dar a resposta das alternativas. Item 1. Item 1. O número 4 indica a artéria aorta. Então, vamos aqui no número 4. Ó. Acabei de falar que era a artéria aorta, então tá certo até aqui. E o número 5 representa as veias pulmonares. Número 5, veias pulmonares, tá certo. E o sangue que circula no interior desses vasos é do tipo arterial. Bom, tá certo, ó. O sangue que entra pelas veias pulmonares, ele acabou de fazer hematose pulmonar. Então, quer dizer que ele é um sangue rico em oxigênio. Então, quer dizer que ele é um sangue arterial. Então, ele entra aqui pelas veias pulmonares, realmente vai para a aorta. Então, essa questão aqui, certíssima. Item 2. As letras B e C, são cavidades do coração por onde o sangue circulante é, respectivamente, venoso e arterial. Bom, vamos olhar aqui o B. Acabei de falar que o sangue do B é arterial. E aqui está falando, através desse respectivamente, que o sangue B é venoso. Então, já está errado. E o sangue C, ele vem da veia cava. É um sangue que vem do corpo. É um sangue que está pobre em oxigênio. Então, ele é um sangue venoso. Então, o que ele fez aqui foi uma inversão. Ele falou que o sangue B... Enfim, ele falou que inverteu a ordem. Está errado. Número 3. Os números 1 e 2 indicam, respectivamente, as artérias pulmonares direita e esquerda, sendo que o sangue circulante nesses vasos é venoso. Bom, essa noção de direita e esquerda pode ser um pouco confusa realmente, né? Se você vê uma bifurcação aqui, não dá para ver qual que está vindo da direita e esquerda, mas isso é um mecanismo de te deixar estabilizado. Pensa comigo. Primeiro, está falando aqui que isso é uma artéria pulmonar, mas é um vaso sanguíneo que está entrando em um átrio. Em um átrio não entra uma artéria, em um átrio entra uma veia. Então, para começar, isso aqui não é artéria coisa nenhuma. Isso aqui são as nossas veias cavas. Então, aqui você não precisava nem saber se é direito ou esquerdo, você não tem que saber essa diferenciação. Mas, então aqui já está errado de primeira. E o sangue que circula nesses vasos, né, no caso no 1 e o 2, está falando que é um sangue venoso. Essa parte da questão está certa. Mas o trem deve falar que a artéria pulmonar forçou a barra, porque realmente não é. Não tem como uma artéria penetrar um átrio. Então, tendo em vista isso, a gente pode concluir que só um está certa. Então, a resposta é a letra A. Lembrando que no gabarito está como letra E, mas o gabarito está errado, tá? Perdão. Descendo aqui, questão 2. Em relação à circulação humana, é incorreto afirmar... Bom, vou começar a chamar a atenção para esse incorreto aqui. O Enem não costuma cobrar essa noção de ser... Ele sempre cobra nas alternativas um conceito certo. Ele não costuma cobrar esse incorreto. Mas eu pus aqui justamente para vocês realmente prestarem atenção no comando da questão. Porque pode ser que o Enem, esse ano, por exemplo, seja diferente dos outros se te peça o incorreto. Mas aí você já está tão carimbado de fazer questões que pedem o correto, que vocês ali dão uma moscada e erram a questão. Então aqui presta atenção sempre no comando da questão, não vai direto procurando a certa, porque às vezes o comando pode ser diferente. Então aqui ele foi bem amplo, né? Falou da circulação humana, então você vai considerar todos os elementos do sistema circulatório humano. E aí você vai buscar um conceito errado aqui entre as alternativas, né? A. Todo vaso que sai do coração é artéria. Bom, isso aqui está certo. Isso aqui é a definição de artéria, é um vaso que sai do coração. Mesma coisa para a letra B, ó. Todo vaso que chega no coração é uma veia. Certíssimo. Todo sangue que chega no coração é sangue venoso. Bom, isso aqui é um senso comum, né? Quando eu estava dando a matéria, eu falei para vocês que
O povo fala muito isso, que sangue que chega no coração é venoso e sangue que sai é arterial. Mas isso é um conceito incorreto, porque pensa, vamos olhar aqui o conceito de cima. Todo sangue, todo vaso que chega ao coração é veia. Mas a gente tem uma veia que chama veia pulmonar. A veia pulmonar, ela chega ao coração, mas ela chega do coração depois de vir do pulmão. O que aconteceu no pulmão? A hematose sanguínea, ou seja, a oxigenação do sangue, eliminação de gás carbônico. Então, quer dizer que esse vaso que chegou no coração, ele está trazendo sangue arterial. Então, quer dizer que isso aqui, ó, foi uma generalização que ele fez, mas é uma pegadinha. Nem todo vaso e nem todo sangue que chega ao coração traz sangue venoso. Letra D. O sangue rico em oxigênio é arterial. Sim, isso aqui é a definição. E o sangue venoso passa do átrio direito para o ventrículo direito. Bom, se isso não estiver claro na sua cabeça, você pode vir aqui e olhar, ó. Chegou aqui o sangue venoso, né? E ele passou do átrio direito para o ventrículo. É sempre nesse sentido, átrio para o ventrículo. Então tá certo. E esse aqui é o lado direito do coração, novamente. Então esse aqui tá certo. Então aqui, questão número 2, letra C. Questão número 3. Dentre os elementos figurados do sangue, o que são elementos figurados? Elementos figurados são as células ou fragmentos de célula, né? No caso da plaqueta, que ficam circulando em suspensão no nosso plasma sanguíneo. Dentre os elementos figurados do sangue, as plaquetas são responsáveis por... Bom, então ele quer saber das plaquetas. As nossas plaquetas, elas são responsáveis pela coagulação sanguínea. Não tem nem que interpretar aqui, ó. Você vai, pumba, bate o olho na letra A e marca. Não tem como ser fagocitose, porque isso é papel do nosso sistema imune, nem defesa imunitária, nem transporte de excretas, nem de gases respiratórios, que isso aqui é coisa de hemácia. E lembrando aqui um pouco da coagulação, né, fazendo uma mini revisão. O que é a coagulação sanguínea? Como ela acontece? Bom, quando um vaso é lesado, o colágeno, ele entra em contato com o plasma sanguíneo. E aí, as nossas plaquetas, elas são ativadas com esse contato, né? E elas ali se aglomeram no lugar da lesão. Com a ruptura do vaso, o que vai acontecer é que as hemácias, elas vão em direção afora do vaso, e as plaquetas, elas vão se aglomerar, tipo colando as hemácias, fazendo um bolinho. Esse bolinho, ele vai tampar ali o que abriu do vaso, e aí vai formar o que a gente chama de tampão sanguíneo. Esse tampão sanguíneo, ele vai, depois dele ser feito, ele vai desencadear o que a gente chama de cascata de coagulação, que é uma série de reações químicas que ocorrem no nosso sangue, e elas são catalisadas pelos nossos fatores de coagulação. Essa coagulação sanguínea, ela vai ter como produto final uma proteína que chama fibrina. E essa fibrina, ela vai mais uma vez amarrar ali aquele conjunto de hemácias e plaquetas, e essa amarração faz o que a gente chama ali de coágulo. Então, as plaquetas, elas são responsáveis pelo início do coágulo e responsáveis ali pelo processo de coagulação, né? Muito importantes, aliás. Então, aqui dando continuidade, vamos para a questão 4, que é da Fundação Carlos Chagas. As válvulas existentes nas veias são... a função delas é... Bom, quando eu dei aula de veia, eu falei de como essas válvulas são importantes. E elas são importantes porque, pensa, o nosso corpo tem o coração aqui na parte superior do peito. Se você for olhar, mais da metade do corpo fica embaixo do coração. Então, o sangue
que ele está subindo pelas veias, ele está indo contra a gravidade. Então seria normal ali acontecer um refluxo e o sangue ir todo para o nosso pé, por exemplo, não conseguir subir. Mas aí as válvulas, elas são justamente para fazer com que as nossas veias sejam, se é que eu posso falar isso, mini elevadorzinhos. Pensa, o coração dá uma pulsada. Aí o sangue vai atravessar uma válvula e a válvula vai fechar. Então ele vai ficar preso ali, né? Por 1 milissegundo, né? Mas, enfim, eu só estou explicando em câmera lenta para vocês entenderem. O sangue ele vai ficar preso ali naquela válvula. Assim que o coração der outra pulsada, ou seja, empurrar mais sangue em direção ao corpo, esse sangue que estava preso entre uma válvula e outra, ele vai ser empurrado para a válvula de cima. E aí vai chegar mais sangue nesse espaço que o sangue estava anteriormente. Então vai indo assim, ó, o sangue vai subindo através das válvulas até chegar no coração. Mas as válvulas elas não existem só na parte do corpo que é embaixo do coração. Elas existem no corpo inteiro, elas estão nos nossos braços, elas estão em outros lugares, só que aqui embaixo do coração e nos braços, né, que ficam mais para baixo assim, é onde elas têm maior quantidade. Então elas servem para impedir o refluxo sanguíneo. Aqui tem coisas tipo acelerar o batimento cardíaco, retardar as pulsações, reforçar as paredes, nada disso. É questão de impedir o refluxo mesmo e dar continuidade ao fluxo, né? Questão 5. Observe as figuras a seguir que relacionam a pressão sanguínea e a pressão osmótica em 4 diferentes condições ao longo da extensão de um vaso capilar. Na extremidade arterial, PA, do vaso capilar, a pressão sanguínea, então já vai marcando, é maior que a pressão osmótica. E o líquido sai do interior do capilar para o tecido, ocorrendo um fluxo oposto na extremidade venosa desse vaso, onde a pressão sanguínea venosa é menor que a pressão osmótica. Entendeu? Um monte de informação aqui, mas o que ele quis dizer foi o seguinte: o sangue chegou no capilar tecidual. Aí o sangue está lá, e aí ocorre um vazamento do plasma sanguíneo, né? E a pressão arterial que faz o vaso sanguíneo, ou o plasma, vazar para o tecido. Aí vai ter uma pressão de osmose. Por quê? Porque o nosso sangue ele é cheio de proteínas. Ele tem a albumina e a globulina. E daí essas duas proteínas, elas fazem com que o plasma, retome ao vaso sanguíneo. Então aqui retomando, ele vai seguir o sangue e vai ficar aqui uma parte do plasma que vai ser recolhido pelo sistema linfático. Aí que o que ele está falando é isso, ó, que a pressão sanguínea ela é maior que a pressão osmótica, então o sangue vaza e na parte venosa, né, a pressão sanguínea ela é menor que a pressão osmótica, então o que rola é que o sangue volta. Considere um quadro de desnutrição prolongada em que o indivíduo apresenta uma baixa concentração de proteínas no sangue. Então quer dizer que esse cara não está com muitas proteínas no sangue, ou seja, ele não vai conseguir fazer o processo de osmose corretamente. E em que isso implica? Que ele vai ter um alto fluxo de sangue arterial saindo do vaso e indo para... Ele vai ter um alto fluxo de plasma que sai do vaso e vai para o tecido, e vai ter um baixíssimo fluxo de retorno. Esse cara, ele não vai conseguir recuperar esse plasma, né? Porque ele não vai ter uma pressão osmótica grande. E aí os tecidos dele vão ter que doar bastante plasma para o sistema linfático, né? Aí tá perguntando aqui qual que é o esquema que descreve o quadro desse indivíduo. E aqui, como eu expliquei, é o esquema 4.
Porque se eu já não tenho uma pressão osmótica, né, por causa da ausência de proteínas, eu vou ter uma pressão sanguínea que vai empurrar muito plasma para os tecidos. E se eu não tenho uma pressão osmótica, eu não vou ter um retorno desse plasma, né? Não vai ter uma pressão do plasma do tecido para o vaso. Então, o gráfico é esse aqui, ó, uma pressão arterial muito grande e uma pressão venosa pequena. Letra D. Vamos para a questão 6. Aqui, gente, um hemograma é uma das questões mais legais de sistema circulatório. Hemograma, a manha que vocês têm que ter para resolver a questão é a seguinte. Acho que todo mundo já fez exame de sangue e depois de receber o exame foi lá e abriu e olhou e se sentiu o doutor olhando os valores de referência e os seus valores e tudo mais. E é isso mesmo, todas as questões de hemograma você vai fazer a mesma coisa. Você vai analisar os valores de referência e analisar os valores que o cara tem. Aí aqui no caso, as plaquetas elas não vêm com uma janela, né? Aqui, por exemplo, as hemácias têm que estar entre 4,5 e 6,5. Não, as plaquetas elas só têm um número. O que quer dizer que os valores do cara têm que estar em torno desse número. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos não faz mal. Mas se tiver muito a mais ou muito a menos, aí já é um problema. Então, você vai bater o olho no hemograma e tentar botar esses valores dentro dessa janela aqui para ver como que estão os níveis de hemácia, leucócito e plaquetas. Então, aqui está falando, ó, considerando os valores emitidos, apresentados no resultado do hemograma, é correto afirmar que... Então, aqui você bateu o olho, ó, você viu que 5,12 está entre 4,5 e 6,5. Então, as hemácias estão ali ok, dentro da média, ótimas. Leucócitos, 8,1. 8,1 está entre 4,3 e 10. Então, os leucócitos estão de boas. Mas as plaquetas, elas estão muito baixas, olha. Se você for olhar, elas estão mais de 40% abaixo do valor. Então, é realmente assim, notório que tem algo de errado aqui com as plaquetas. Aí ele vai te perguntar, com o resultado do hemograma, eu posso afirmar que o número de plaquetas previne a ocorrência de distúrbios hemorrágicos caracterizados pela tendência de sangramento fácil. Vou ler todas primeiro. B. A quantidade de plaquetas indica a presença de anemia, associada à dificuldade de transportar oxigênio e gás carbônico. Letra C. O número de leucócitos sugere a presença de infecção bacteriana, caracterizada por uma tendência de hemorragia. Letra D. A quantidade de hemácias indica que o indivíduo encontra-se devidamente protegido contra agentes infecciosos. Então, não necessariamente ele te perguntou exatamente sobre qual que é a deficiência do cara. Ele fez afirmações com relação aos elementos figurados do sangue e deu uma leve associada assim, ó. Mas vamos começar de baixo, ó. A quantidade de hemácias indica que ele está devidamente protegido contra agente infeccioso. Então aqui ele enquadra as hemácias como uma parte do sistema de defesa, e a hemácia só transporta gases, então essa aqui está muito errado. Letra C. O número de leucócitos sugere a presença de infecção bacteriana, caracterizada por uma tendência à hemorragia. Bom, aqui ele estava viajando na maionese, né? Porque primeiro ele falou de infecção bacteriana sugerida pelo número de leucócitos, sendo que o cara está super ok aqui, ó, os leucócitos estão dentro da média dos valores de referência. E aí depois ele falou que infecção bacteriana leva a uma tendência à hemorragia. Tipo, nada a ver, assim. Então essa aqui tá errada. Letra C. A quantidade de plaquetas indica a presença de anemia, associada à dificuldade de transportar oxigênio e gás carbônico. Bom, anemia é realmente esse quadro que ele falou aqui, ó, dificuldade de transportar gases.
Mas isso não tem nada a ver com plaqueta. Quem é responsável por anemia ou não é as hemácias, né? São elas que transportam os gases e se elas estiverem em falta, realmente o indivíduo vai ter anemia. Mas aqui ele botou a culpa nas plaquetas e não é isso que é. E aqui, letra A, o número de plaquetas previne a ocorrência de distúrbios hemorrágicos, caracterizados por uma tendência de sangramento fácil. Fazendo por eliminação, essa aqui me parece a mais ocorrente. Está associando plaqueta a distúrbio hemorrágico, que é isso mesmo. Mas, se eu puder, fazer um adendo nessa questão, ela está meio mal formulada. Por quê? Porque as plaquetas desse cara estão muito baixas, 40% mais baixas que o valor de referência. E, teoricamente, se esse cara tivesse uma hemorragia, ele não conseguiria parar a hemorragia com facilidade não, viu? Porque está bem abaixo. Mas quando isso acontecer, você não vai parar a sua prova e escrever uma cartinha para a banca que organizou a prova falando que está incoerente porque as plaquetas não são suficientes para controlar a hemorragia, entendeu? Quando a questão não estiver muito bem formulada, você vai procurar a mais coerente de todas. Então, você vai marcar ela e, caso a questão esteja errada, futuramente vão entrar com um recurso contra a banca e vão anular a questão. Mas sempre tente procurar a questão mais coerente para você marcar. Eu pus essa aqui porque ela é uma questão um pouco polêmica, mas foi só para ensinar isso mesmo. Sempre tenta fazer ali o que está mais coerente. Se a questão for anulada, vocês vão ganhar a questão de qualquer jeito. Questão 7. Observe o gráfico que indica a pressão parcial do oxigênio em diferentes componentes do sistema circulatório e considere os componentes indicados a seguir. Então, aqui, só passar de página. Então, aqui ele botou um gráfico, né? Pressão parcial de oxigênio é a mesma coisa de concentração de oxigênio. E aí, esse gráfico está dividido aqui em vários estágios, A, B, C, D, E. E aí, ele deu aqui lugares do sistema circulatório, né? No caso, partes, componentes, né? Aqui o sangue arterial, capilar sistêmico, capilar pulmonar e sangue venoso. E aí, ele está te pedindo para ligar os pontos, praticamente, Ele vai pegar essa aqui e vai falar, o que é isso? E aí, você vai ter que identificar entre os aqui. Sobra um, mas porque, né, é A, B, C, D, e aqui tem só 4, mas não tem problema, você pega os que tiver aqui. Vamos começar olhando o gráfico primeiro, né? A gente vê aqui que tem dois tipos de movimento. Tem uma constância em duas partes, e aqui a gente vê, que existe no lugar que o sangue está, ele varia a concentração de oxigênio. Aqui ele sobe, aqui ele desce um pouco e aqui ele desce também. Então, a gente já pode partir desses dois movimentos e desses dois para ir descobrindo. Vou olhar esse movimento aqui que permanece constante. Onde que o sangue permanece constante a concentração de oxigênio? Isso, quando ele não está realizando trocas gasosas. Então, se aqui ele não está realizando trocas gasosas e ele está com menos oxigênio que aqui, que é o máximo de oxigênio que o sangue vai ter mantendo essa constância, quer dizer que isso aqui é um sangue venoso, porque tem menos oxigênio do que esse aqui, que é um sangue arterial. Por quê? Por que eu tirei essa conclusão? Porque não está realizando troca gasosa. E aqui a gente vê uma disparidade. Aqui eu tenho uma baixa concentração de oxigênio e aqui eu tenho uma alta concentração de oxigênio. Então, eu já posso supor que o 4 é letra A e que o 1 é letra D. Aí, agora a gente vai trabalhar com essas variâncias aqui, Essas duas e essa aqui. Bom, aqui a gente tem um sangue venoso virando um sangue arterial. E aqui a gente tem uma pequena quedinha. E aqui a gente tem um sangue arterial virando um sangue venoso. Se você for ver,
dá no mesmo nível desse sangue venoso aqui. Ó, essa quedinha, eu vou explicar aqui que ela é depois, essa aqui da letra C, mas ela tá aqui no gráfico para te confundir. Se a gente tem aqui um sangue arterial virando venoso, a gente já pode falar de cara que isso aqui é um capilar sistêmico. Por que é um capilar sistêmico? Porque aqui o sangue está chegando nos tecidos, ó. Aí ele vai transferir oxigênio e vai perder oxigênio, ficar pobre em oxigênio, e aí ele vai virar sangue venoso. Então a gente já pode falar que a letra E é o número 2. E esse aqui a gente observa, ó, um sangue que ele está venoso e ele, ao longo do tempo, vira um sangue arterial. Então, quer dizer que isso aqui é um capilar pulmonar, ou seja, ele está sendo abastecido de oxigênio nesse processo aqui. Então, isso dá que A1 é a letra D, eliminando esses dois aqui que tem letra C no 1. E a gente sabe também que o 4 é a letra A, então a gente pode eliminar esse aqui. Aí, a gente fica entre essas duas, que só inverte qual que é capilar sistêmico e qual que é pulmonar. Então, a gente chegou à conclusão que esse aqui é pulmonar, então o 3 é letra B, então a gente já pode marcar esse aqui. Esse aqui tá errado. Agora eu vou explicar o que é essa voltinha aqui, ó. Eu desconfio que essa voltinha seja um pequeno abastecimento do tecido pulmonar com oxigênio. Querendo ou não, gente, o pulmão é um órgão funcional que tem tecidos e tem células que precisam de oxigênio. Então eu acredito que essa pequena quedinha aqui, ó, seja um abastecimento do tecido do pulmão antes de entrar no coração e virar o sangue venoso que vai andar pelas veias e depois chegar nos capilares. Então essa voltinha aqui é para confundir, sim, para você botar ela, por exemplo, como um sangue arterial, algo assim. Mas ela, na verdade, nada mais, nada menos é que um abastecimento aqui dos capilares do pulmão, né? Dos capilares das células epiteliais pulmonares e tudo mais. Então, a 7 é a letra D. Indo aqui para baixo, a gente vai para a questão 8. Os trilhões de células que constituem o corpo humano precisam de água e variados tipos de nutrientes, além de um suprimento ininterrupto de gás oxigênio. Os nutrientes absorvidos nas células intestinais e o gás oxigênio absorvido nos pulmões são distribuídos às células do corpo pelo sistema cardiovascular, uma vasta rede de vasos sanguíneos pela qual circula o sangue impulsionado pelo coração. Então aqui, ó, ele fez uma introdução bem ampla e bem que não agrega nada, assim, né? Falou do sistema circulatório de uma forma geral, mas ele no final vai te perguntar sobre o assunto, né? Sobre o sistema circulatório, então você vai ter que usar os seus conhecimentos gerais sobre o sistema circulatório. Alternativa A. A artéria pulmonar conduz sangue rico em oxigênio do coração para todo o corpo. Bom, a artéria é o que sai do coração. Então, se é uma artéria pulmonar, é um fluxo sanguíneo que vai do coração para o pulmão. Coração, pulmão. Pulmão é onde ocorre a hematose. Então, está levando um sangue que precisa fazer hematose. Se o sangue precisa fazer hematose, é porque ele é um sangue venoso. Então, ali ele vai virar oxigenado. Então, aqui, para começar, a artéria pulmonar, ela conduz um sangue que é pobre em oxigênio, sangue venoso. E ela conduz do coração para o pulmão e não do coração para o corpo. Então, essa alternativa está como um todo errada. A única parte certa é que a artéria pulmonar conduz sangue. Letra B. As veias pulmonares conduzem sangue arterial, rico em oxigênio dos pulmões para o coração. Então, é exatamente aquilo que eu falei na questão A. As veias, elas transferem sangue realmente do pulmão para o coração, as veias pulmonares.
E no pulmão ocorre a hematose pulmonar. Então quer dizer que o sangue ele passa de venoso para sangue arterial. Se veia é o que entra no coração, então ela está entrando no coração com o sangue arterial, que é rico em oxigênio que vem do pulmão. Então essa aqui está toda certinha. Letra C. A absorção e distribuição dos nutrientes são facilitados pela digestão completa do amido no estômago. Bom, essa questão não é exatamente sobre o sistema circulatório, né? A gente tem que voltar lá no sistema digestório para poder responder que ela está errada com certeza, né? Numa prova, se você não estivesse lembrando de sistema digestório, você marcaria a B, né? Depois de analisar as outras duas. Você marcaria a B porque você não tem certeza da C e tem certeza da B. Mas eu vou dar só uma relembrada aqui para vocês não se sentirem mal ou despreparados. O nosso estômago, ele, para começar, a nossa digestão começa na boca, né? A gente tem a amilase salivar, e aí na nossa boca a gente começa a quebra de carboidratos complexos em maltose. Descendo, a gente chega no nosso estômago, que tem um meio ácido e tudo mais, tem uma proteína chamada pepsina. A pepsina, ela quebra apenas proteínas, né? Ela é uma enzima que quebra proteínas. Então, o nosso estômago, ele é único e exclusivamente para quebrar proteínas. Depois disso, nosso bolo alimentar, ele desce ali pelo intestino delgado e ele toma um banho de sucos digestórios que vem do pâncreas, fígado e das paredes mesmo do nosso intestino. Aí no início desse intestino, no duodeno, a gente continua a quebra proteica através da tripsina, mas aí a gente também tem a amilase pancreática, que ajuda a terminar de quebrar ali o carboidrato complexo que estava na boca em maltose. Aí, no jejum e no ilho, também tem ali o processo de quebra da gordura, né? Através de outras enzimas e tudo mais. Mas ali no jejum e no hilo, a gente também tem uma enzima que chama maltase, que quebra a glicose, que por fim pode ser absorvida. Então, não tem nada disso de que a digestão completa do amido acontece no estômago. A digestão completa do amido acontece no intestino, no final do intestino delgado, e aí sim ele pode ser absorvido. Então essa questão aqui está muito errada. E ele botou justamente para confundir, mas também porque essas provas, elas geralmente fazem uma cobrança mais ampla de conteúdos, né? Eu tento ao máximo restringir ali para uma questão só de sistema circulatório e tal, mas às vezes não é possível. Eu pus essa aqui para ensinar, para fazer uma revisãozinha de digestório e para falar para vocês que mesmo que vocês não soubessem digestório, vocês fariam essas duas aqui por eliminação, né? Vou corrigi-las agora e veriam que elas estão erradas e marcaria a B, que você tem certeza que está certo porque é um conceito muito simples. As veias pulmonares conduzem sangue arterial do pulmão para o coração. Agora vamos para a D, só para terminar de corrigir. Os capilares da circulação sistêmica distribuem o gás carbônico aos tecidos de onde recebe o gás oxigênio. Então aqui está falando que o capilar que leva sangue para o tecido, ele dá gás carbônico e absorve oxigênio, só que isso é um absurdo. Os nossos tecidos têm células que estão fazendo a todo tempo a respiração celular. E a respiração celular, ela é a quebra da glicose, né, que foi absorvida no nosso intestino. É a quebra da glicose e ela demanda oxigênio e ela elimina CO2, gás carbônico. Então, o que a gente precisa da circulação sistêmica é que ela provenha o oxigênio e elimine e pegue para ela o gás carbônico. Então, isso aqui está invertido e está errado. Está falando que distribui CO2 para os tecidos. Errado. Letra E. A absorção dos nutrientes ocorre nas vilosidades intestinais localizadas na
Superfície interna do intestino grosso. Bom, eu já falei, né, que um pouquinho sobre a digestão, mas o que eu não terminei de falar é que a nossa digestão, ela termina no nosso intestino delgado, né, lá no ilho e no jejum, no finalzinho dele. E aí o nosso sistema, nosso intestino grosso é basicamente para absorver água. Nosso intestino grosso, essas microvilosidades tão famosas, elas ficam no intestino delgado e é por lá mesmo que se absorve, né? As microvilosidades, elas são feitas para aumentar a superfície de contato das paredes intestinais com os nutrientes e tudo mais. Mas essa absorção, ela rola no delgado e não no grosso. Então, essa questão aqui está errada. Então, a gente tem a letra B como certa. Indo para a 9 da Universidade de Brasília. O sistema circulatório dos vertebrados é constituído por uma complexa rede de vasos sanguíneos constituídos de vários tecidos. Nas veias de pequeno calibre, ou seja, nos capilares, predomina o tecido, bom, isso aqui é simples, né? Tecido epitelial. Lembrar que é um epitelial com uma única camada, né, que é para facilitar ao máximo a difusão. E só tem essa opção, não é nervoso, né, absurdo. E muscular, a gente tem uma pequena faixa de tecido muscular nas artérias e veias, mas nossos capilares, eles são mesmo de tecido epitelial, uma camada bem fininha para poder fazer essa difusão que eu falei. Então essas três aqui, elas estão erradas também. Vamos para a 10. Ai, adoro essa questão, acho ela genial. E quando eu era pequena, minha tia brincava de fazer minhas veias sumirem desse jeitinho, né? Eu achava o máximo. Ó, a imagem representa uma ilustração retirada do livro de Motus Codes, de autoria do médico inglês William Earle, que fez importantes contribuições para o entendimento do processo de circulação do sangue no corpo humano. No experimento ilustrado, Harvey, após aplicar um torniquete, então essa fita amarrada aqui no braço de um voluntário e esperar que os vasos inchassem, ele pressiona o ponto H. Mantendo o ponto pressionado, ele deslocava o conteúdo, né? Ele fazia puff, deslocava o conteúdo do sangue em direção ao cotovelo, percebendo que o trecho do vaso sanguíneo permanecia vazio após o processo. Então aqui ele viu que não tinha mais sangue aqui. A demonstração de Harvey permite estabelecer a relação entre circulação sanguínea e para começar essa questão, a gente tem que entender como que um torniquete funciona. O torniquete, ele impede a fluidez do sangue e a fluidez da circulação. Então, ele causa ali uma vasoconstrição, né? Ele não deixa o sangue passar. E aí, esse vaso incha. Quando ele tampa isso aqui, ele está restringindo um ponto X de ir sangue para cá, né? Ele está barrando aqui o sangue. E aí, quando ele desloca o dedo de H para O, ele está empurrando o sangue em direção ao cotovelo. Mas por que essa região, que nem ele fala aqui, por que ele permanece vazio após esse processo? Bom, isso aqui são veias, né? Ele mesmo fala no início do exercício que depois que ele aplica um torniquete, alguns vasos incham e tal, mas isso aqui eles são veias. E aí essas veias, o que as veias têm de importante? As veias têm as nossas válvulas venosas. E aqui ele até mostrou, eu reparo uns nódulos aqui, eu não sei se são necessariamente válvulas venosas, né? Mas aqui eu penso que esses nódulos embaixo do O e do H, eles não estão aqui à toa. Tem um aqui também e tem um aqui. Eles não estão aqui à toa, ele quer representar aqui umas válvulas venosas, assim, na minha cabeça. Mas aqui o que ele faz empurrando o sangue é tirar todo o sangue
de uma das válvulas venosas, de um espaço entre duas válvulas venosas. E como não está tendo fluxo sanguíneo, né, apesar do sangue continuar bombeando sangue, do coração continuar bombeando sangue, não está tendo fluxo sanguíneo no braço por causa do torniquete, o fato de ele empurrar o sangue faz com que não tenha um fluxo sanguíneo aqui, esse vaso ele fique vazio. E aí não volta justamente porque as válvulas elas impedem o refluxo sanguíneo. Então esse vaso vai ficar vazio enquanto o torniquete estiver no braço dele, impedindo o fluxo sanguíneo aqui e impedindo que os batimentos do coração façam o sangue fluir através do braço. Então essa demonstração ela é representativa da existência das válvulas venosas. Aqui a gente pode analisar também as outras opções. Transporte de gases, não, né? Porque aí você vai estar considerando que ao invés de sangue, nas vezes tem gases. Isso não faz sentido, os gases eles andam diluídos no sangue ou dentro das hemácias, então isso aqui está errado. Contração cardíaca, não, porque contração que fala é o movimento da sístole e da diástole do coração, mas a contração em si é o movimento do coração, então não tem, apesar das nossas artérias pulsarem, não tem como você demonstrar o movimento do coração através desse experimento, né? E a aplicação em si do torniquete já dá pra gente esperar que não tenham aqui movimentos cardíacos, pulsação e tudo mais. Pressão arterial não seria, porque o conceito de pressão arterial em si está muito mais associado a fazer o plasma vazar para os tecidos do que realmente inchar veias e algo assim. E aqui circulação linfática não dá para ser porque, apesar de ocorrer uma acumulação de plasma no tecido e a circulação linfática ser responsável por remover esse excesso de plasma, os vasos linfáticos eles não ficam, os maiores vasos linfáticos eles não ficam assim, não tem válvulas, né? Não dá para fazer esse experimento. Então essa circulação aqui a gente já pode eliminar também. Então vamos aqui para a questão 11. A linfa apresenta composição semelhante ao plasma sanguíneo e contém células que participam da resposta imune. Então aqui mais uma vez, ele deu um texto bem amplo, meio que não agrega nada, só deu uma palhinha sobre linfa e sistema linfático e tal. E aí está perguntando, qual alternativa abaixo está correta em relação ao sistema linfático? Os gânglios linfáticos são responsáveis pela produção dos glóbulos brancos e das hemácias. Gânglios, fazendo uma lembrança, os gânglios, eles são pequenos nódulos que têm, sim, tecido linfático e eles produzem glóbulos brancos. Mas eles não produzem hemácias. As nossas hemácias, elas são produzidas na nossa medula óssea vermelha. Então, essa parte da questão faz a alternativa toda estar errada. B. Os gânglios linfáticos são densamente irrigados por sangue. Não. A nossa circulação linfática ela é só de linfa, né? Ela não tem células sanguíneas, então não pode chamar de sangue. Ela só tem glóbulos brancos, né? E plasma. Elas não têm as mesmas propriedades nem as mesmas composições do sangue, então a gente não pode falar que é irrigado por sangue, né? Os gânglios linfáticos são irrigados por linfa. O baço faz parte do sistema linfático, pois é composto em grande parte de tecido linfóide e, além disso, é responsável pela destruição de glóbulos brancos velhos. Perdão. Aqui é a área que eu falei que eu queria dar uma palhinha, porque eu senti que o sistema linfático ficou muito raso na minha aula. O baço é um órgão do sistema linfático. Ele é feito, sim, por grande parte de tecido linfonoide, e ele é como se, de tecido linfóide, e ele é como se fosse um grande gânglio.
ele é responsável por filtrar o sangue, ele é responsável por destruir micróbios, ele é responsável por remover restos teciduais, substâncias estranhas, e ele é responsável por destruir hemácias. Mas glóbulos brancos não é função do sistema linfático destruir, não. Então essa questão só está errada porque ele fala que o baço destrói glóbulos brancos velhos e não destrói. O baço, o que ele faz que eu acho muito interessante é que até que em nós humanos não é tão intenso, mas nos outros animais é, o nosso baço ele armazena uma quantidade de glóbulos brancos e plaquetas e diante de uma necessidade do nosso sistema sanguíneo, ele vai lá e libera esses elementos figurados do sangue. Então, por exemplo, se o animal está tendo uma hemorragia muito massiva, ele vai lá e libera mais uma leva de plaquetas para poder ajudar com a coagulação sanguínea. E a mesma coisa se estiver rolando uma infecção, né? Se tiver muitas bactérias no sangue, ou agentes estranhos, enfim, parasitas, ele vai lá e libera um monte de glóbulos brancos. Mas aqui essa questão está errada porque fala que ele destrói esses glóbulos, não é verdade, destrói só as hemácias. Letra D. Os vasos linfáticos apresentam a mesma estrutura dos vasos sanguíneos, porém possuem uma rede de distribuição própria, independente do sistema sanguíneo. Os vasos linfáticos, eles têm uma constituição particular deles. Eles têm os linfonodos, por exemplo, que a gente fala que é tecido linfóide, não é o mesmo tecido do vaso sanguíneo. E também aqui fala que eles possuem uma rede independente do sistema sanguíneo. E bom, essa independência ela é parcial, né? Porque o plasma que eles absorvem vem do sistema sanguíneo e ele retoma ao sistema sanguíneo. O sistema linfático ele é conectado ao sistema sanguíneo através da veia cava. Então, a gente não pode falar de uma independência, assim, não pode falar de uma dependência completa. Não é independente, porque o plasma vem do sistema sanguíneo e o vaso linfático devolve ele ao sistema sanguíneo. Então tá errado por causa disso aqui, dessa independência que ele falou. O sistema linfático capta líquido tissular e reconduz à circulação. Isso que está certíssimo na definição. Líquido tissular, quando ele fala é mesma coisa de falar líquido extravasado, plasma extravasado. Vamos a 12. O PF. No sistema linfático humano, circula um líquido incolor semelhante ao sangue, mas que não apresenta hemácias, plaquetas nem monócitos, denominados linfa. Algumas das funções da linfa em nosso organismo são: 1. Reintegrar ao sangue as proteínas que eventualmente tenham saído dos capilares. Bom, a linfa ela não é função dela fornecer proteínas para o sangue. Só que acontece que caso essas proteínas elas tenham saído, elas vão retomar o sangue justamente pela linfa, não tem outra forma. Então, assim, se alguém te perguntar uma das funções do vaso linfático, você não vai citar essa, mas porque ela não é regra, sabe? Ela assim, se sair, a linfa vai fornecer de novo, mas regra não é. Vou marcar ela aqui de verde porque ela é uma exceção, mas ela está certa. 2. Devolver à circulação o excesso de líquido das células e tecidos num processo contínuo. Sim, a linfa é esse líquido, né, que está em excesso nas células e tecidos e ela devolve ao sangue sempre. 3. Evitar coagulação sanguínea não, de forma alguma. Isso aqui é papel das plaquetas e é papel do sistema sanguíneo, não tem nada a ver com o sistema linfático. Defender o organismo por meio de linfócitos armazenados nos linfonodos, certíssimo.
os linfonodos eles vão filtrando a linfa e vão tentando achar esses micróbios, agentes externos. Então, o sistema linfático é uma parte do sistema imunológico, uma parte importantíssima. 5. Transportar nutrientes e hormônios para os tecidos ou órgãos do corpo. Não, isso é papel do sistema circulatório. Nutrientes, principalmente, quem absorve os nutrientes do corpo é o nosso sangue, né? Quem absorve os nutrientes do intestino é o nosso sangue e é ele que transporta para o nosso corpo. Então, não é parte do sistema linfático. E aí, pegando essas três, a gente fica com a letra A. Questão 13 do Enem. A produção de soro antiofídico é feita por meio da extração da peçonha de serpentes que, após o tratamento, é introduzida em um cavalo. Em seguida, são feitas sangrias para avaliar a concentração de anticorpos produzidos pelo cavalo. Então, eles removem o sangue do cavalo, aí eles fazem os exames e eles veem quanto de anticorpo tem. Quando essa concentração atinge o valor desejado, é realizada a sangria final para a obtenção do soro. Então, eles vão e recolhem uma parte bem considerável do sangue dos cavalos. As hemácias são devolvidas ao animal por meio de uma técnica denominada plasmaférese, a fim de reduzir os efeitos colaterais provocados pela sangria. A plasmaférese é importante, pois se o animal ficar com uma baixa taxa de hemácias, poderá apresentar... Desculpa, gente, é que eu não sei falar plasmaférese. Aprendi. Bom, esse processo aqui, né, é que ele está falando é que vai devolver as hemácias porque elas são importantes para o animal. Caso não devolva, o que vai acontecer? Febre alta e constante? Não, porque isso é sinal de que o nosso sistema imunológico está sendo atacado, né? Aí a gente tem a febre para poder ativar o metabolismo das nossas células de defesa e elas poderem ficarem mais aceleradas e combaterem mais a doença. Letra B. Redução da imunidade, não, né? Porque aqui tá falando de hemácias, não de glóbulos brancos. Então, as hemácias em si não reduzem não tem a ver com a imunidade. Letra C. Aumento da pressão arterial. Bom, se o cavalo está com menos hemácia, a pressão dele vai justamente cair, né? Porque tem menos elementos figurados no sangue, então tem menos volume sanguíneo. Então tá errado. Quadro de leucemia profunda. Bom, gente, a leucemia é um câncer na medula óssea vermelha e a consequência da leucemia profunda, no caso, seria a não produção de hemácias, né? Aqui a gente não poderia falar de um quadro de leucemias profundas porque a gente não está mexendo com a medula óssea do cavalo, a gente está mexendo com as hemácias. E se tirasse as hemácias em si, a medula óssea do animal seria até estimulada a produzir mais hemácias e em alguns meses ele teria a reposição de hemácias. Aí está perguntando aqui o quadro imediato e tal. Não pode ser a letra D exatamente porque não mexe na medula óssea, mexe só no sangue. E por fim fica a letra E, né, que é problema com transporte de oxigênio, que é basicamente a função das nossas hemácias mesmo. Chegando à questão 15, que na verdade é a 14, 3 pacientes recorreram a um laboratório de análises clínicas para fazer um hemograma, exame que registra informações sobre os componentes celulares do sangue. O paciente 1, bastante pálido, apresentava cansaço constante. O paciente 2 era portador de HIV e apresentava baixa imunidade. E o paciente 3 trazia relatos de sangramentos por causa ainda a ser investigada. A ficha de registros A, B e C apresentam alguns resultados dos exames desses 3 pacientes. É correto afirmar que a ficha A, B e C correspondem respectivamente aos pacientes. Bom, aqui é aquilo que eu falei, né?
Quando eles te derem um hemograma, você vai analisar primeiro os valores de referência e vai tentar encaixar os valores que você tem nessa janela de referência, e assim você vai conseguir ter uma análise bem precisa, assim. Vou dar só um zoomzinho aqui para conseguir resolver a questão melhor. Espera. Aqui. Então vamos aqui para a ficha A, né? A gente tem aqui os valores de referência das eritograma, né? Que na verdade tem a ver com hemácias, eritrócitos. O eritograma tem os valores de referência de 4,5 a 6 milhões de hemácias. Então aqui o cara está com 5,7, então quer dizer que ele está ali quase chegando no 6, mas está dentro dos valores de referência, então as hemácias dele estão dentro do normal. Olhando pelo leucograma, que tem a ver com os leucócitos, né, com os glóbulos brancos, a gente olha os valores de referência e põe 4.300 a 10.000 e vê que ele está muito abaixo do valor de referência 4.300. Então, esse cara, ele com certeza tem uma deficiência aqui de sistema imunológico, tem uma deficiência de leucócitos. Então, olhando nesses três aqui, ele fala que o paciente 2, ele tinha HIV e baixa imunidade. A baixa imunidade é exatamente a falta de leucócitos para poder combater as doenças que a gente possa adquirir, né? As doenças causadas por bactérias e corpos estranhos no nosso corpo. Então, a gente pode concluir que a ficha A é do paciente 2. Então, a gente já vai aqui, ó, procura o 2. E a gente já tem eliminado o D, o B e o A. Porque aqui a ficha A, né, tá com o paciente 2. Aí que a gente olha a ficha B, ó. Olhando no eritograma, né, nas hemácias, a gente vê que ele tá aqui acima do 4,5, ele tá com 4,95. Olhando no leucograma, ele está entre 4,3 e 10. Está com 7. E olhando a contagem de plaquetas, a gente vê que ele está bem abaixo, muito abaixo, né? O valor de referência é 150.000 e ele está com 12.000, muitíssimo abaixo. E esse cara deve estar tendo assim, problemas gravíssimos com a hemorragia, né? Já que ele não está conseguindo fazer a coagulação. Então, aqui está falando que o paciente 3 trazia relatos de sangramentos por causa a ser investigado, então esse paciente é quem a gente procura para a ficha B, né? Que ele não tem muitas plaquetas, então realmente ele tem sangramentos prolongados, né? E a causa a ser investigada, a gente sabe que ele tem uma baixa de plaquetas, mas a gente não sabe por que ainda. Então, a ficha B é do cara 3, então quer dizer que a resposta certa é a letra C. Mas só para analisar aqui a ficha C, ó, a gente vê aqui o eritograma e a gente vê que o primeiro valor é 4,5 e o cara está com 2,5. Então, ele está com uma baixa nas hemácias, então quer dizer que ele realmente está pálido, né? Cansaço constante, porque ele está com a pressão baixa, e essa palidez é justamente pela menor quantidade de sangue nos capilares sanguíneos, né? E a pessoa fica mais branca, assim, mais pálida. Questão 14. Então, aqui é a letra C, tá, gente? Questão 14. Em avaliações físicas, é comum a análise conjunta de duas variáveis. É o débito cardíaco, volume de sangue que o coração é capaz de bombear em determinado período de tempo. E 2, frequência cardíaca, número de batimentos do coração nesse mesmo período de tempo. Em geral, atletas apresentam elevado débito cardíaco, ou seja, o coração bombeia um volume maior de sangue com menos batimentos, se comparado a um indivíduo sedentário. Então, essa informação é muito importante. O que está falando assim, que um atleta, com menos batimentos, ele bombeia muito sangue, e se isso é um indivíduo sedentário, então quer dizer que o sedentário, ele dá a mesma quantidade de batimentos e ele bombeia pouco sangue, se você for olhar.
Aí, ele falou que 4 homens não fumantes sem diagnóstico de patologia clínica, ou seja, né, teoricamente, a saúde deles não está comprometida por nenhuma causa, tipo cigarro ou doença, com peso corporal, com o mesmo peso corporal e idade, foram submetidos à corrida em uma mesma esteira. Durante esse processo, foi registrado o débito cardíaco de cada um, obtendo os resultados indicados no gráfico. Então, vou descer aqui para ver o gráfico. Aqui eu tenho gráfico e 1, 2, 3 e 4 são os caras, né? E aqui é a curva do débito cardíaco dele ao longo da velocidade da esteira. Então, quando aumentava a velocidade da esteira, aumentava o débito cardíaco e aqui tem as curvas, né? Bom, lá em cima, eles falam que atletas eles têm um elevado débito cardíaco, ou seja, o coração ele bombeia um volume maior de sangue com menos batimentos, em comparação ao indivíduo sedentário. Então, o sedentário, no número X de batidas, ele bombeia menos sangue do que um atleta. Ou seja, aqui quando ele pergunta sobre a frequência cardíaca, quem vai ter a maior frequência cardíaca é o cara que vai ter menos débito cardíaco. Porque pensa, se ele, com a quantidade de X de batimentos, bombeia menos sangue que um atleta que numa quantidade X de batimentos bombeia uma quantidade enorme de sangue, porque ele tem um condicionamento físico melhor, quer dizer que para que ele faça a mesma quantidade de sangue e oxigênio chegue nos tecidos dele, né, no caso dos tecidos musculares ali das pernas, né, que ele está correndo numa esteira, ele vai ter que ter uma frequência cardíaca muito maior para dar conta de promover esse suprimento de oxigênio. Então, o cara que tem a maior frequência cardíaca é justamente o que tem o menor débito. Então, aqui, no caso, é o número 4, que é esse cara aqui. E bom, gente, assim a gente acaba a nossa lista. Eu espero que vocês tenham entendido as explicações. Se eu não tiver explicado alguma coisa direito, por favor, me chamem no fórum e me dê um toque assim, ó, eu acho que você não está explicando muito bem em tal sentido, acho que você não está sendo didática, acho que a plataforma que você está explicando é ruim, eu não estou entendendo, eu estou sentindo falta de imagens, de desenhos, que aí ao longo do tempo eu vou tentando adaptar melhor essa logística aqui de correção de exercícios. A que eu encontrei é abrir a nossa lista no Word e resolver ela e tal. Mas qualquer coisa vocês mandam lá no fórum de sistema respiratório, então de sistema circulatório que não tá legal, que eu vou e mudo e procuro formas melhores. Então, minha prioridade vai ser sempre ajudar vocês a aprender e tudo mais. E eu estou disposta a fazer qualquer coisa. Perdão aqui pelo erro, né, que eu falei do posicionamento dos exercícios e pelo erro do gabarito. Fiz a correção da lista e isso, bons estudos para vocês. Vou tentar deixar no fórum mais listas complementares, simulados, sites, afins. E bons estudos para vocês. Espero que vocês tenham toda a sorte e conhecimento do mundo para continuar estudando, muita força nesses tempos que a gente está vivendo. E é isso. Adeus.